Olá, saudações a todos. Dando sequência aos vídeos aula sobre discinese escapular, agora nós vamos falar para vocês sobre o tipo 2 de discinese escapular. O tipo 2 da discinese escapular, ele é caracterizado por uma proeminência de toda a borda medial da escápula sobre o seu gradil. Ou seja, o paciente ele apresenta um descolamento da borda medial sobre o gradil costal. Isso caracteriza o tipo 2 da discinese escapular. No tipo 2 da discinese, então, nós temos a diminuição da flexibilidade também e da mobilidade de algumas estruturas. Entre elas, uma hipomobilidade, uma rigidez articular da coluna torácica do paciente. Então, em geral, são pacientes que têm uma torácica rígida, com dificuldade para extensão. Muitos desses pacientes com o ombro protuso, ainda também com déficit de peitoral menor, porque esses pacientes também podem se apresentar um pouco mais cifóticos. Sendo mais cifóticos, esses pacientes também têm uma anteriorização da cabeça, então com uma flexão excessiva da cervical baixa, com uma hiperextensão da cervical alta. É muito característico essa postura nesses pacientes com uma discinese escapular do tipo 2. E nós temos também o comprometimento do controle motor e da força muscular, ainda de serrátil anterior, que permite com que essa borda medial da escápula ela descole do gradil, assim como de todo o músculo trapézio, tanto suas fibras superiores, suas fibras médias e suas fibras inferiores. Ok? Então, esse paciente ele apresenta aquela escápula que nós chamamos de escápula alada, aquela escápula que descola do tronco. Basicamente, pensando na causa da discinese escapular do tipo 2, a primeira coisa que eu preciso fazer com esse paciente, a minha primeira medida, a minha primeira conduta terapêutica é melhorar a mobilidade torácica desse paciente. Então, algumas formas de nós melhorarmos a mobilidade torácica desse paciente pode ser o paciente sentado de frente para uma mesa, como eu estou aqui, e dessa maneira o paciente vai fazer o quê? Ele vai apoiar seus cotovelos e vai realizar a extensão. Então, ele vai fletir o tronco anteriormente, o que vai promover uma extensão da coluna torácica alta, retornando à posição inicial. Então, ele encaixa a cabeça entre os braços e leva o tronco ao máximo de flexão que permite a extensão da torácica alta. Tudo bem? Então, esse é um dos exercícios que eu costumo passar para os meus pacientes. Um outro exercício seria o paciente sentado numa cadeira, porém uma cadeira não com um espaldar tão inclinado como o meu, um espaldar mais reto. O paciente ele vai cruzar os dedos atrás da nuca, atrás da cabeça, fechar os seus cotovelos anteriormente, então ele vai realizar um movimento de extensão da coluna torácica, usando o espaldar da cadeira. Então está aqui apoiado, leve em extensão, retornando à posição inicial. Leve em extensão máxima, retornando à posição inicial. Outra forma do paciente realizar exercícios para extensão da coluna torácica, para tratamento de uma discinese escapular do tipo 2, é deitado de barriga para baixo, com as mãos agora não como a gente faz os exercícios às vezes para lombar, ao nível dos ombros, acima do nível da cabeça, dos olhos para cima. Então realiza um movimento de extensão do tronco olhando para frente, retornando à posição inicial. Extensão do tronco, voltando à posição inicial. Isso vai promover também uma melhora da mobilidade em extensão da coluna torácica. Bem, falamos de exercícios de extensão. E agora os exercícios de flexão. De flexão é muito interessante os exercícios onde o paciente deitado de lado, ele realiza um movimento de rotação de tronco para o lado contralateral, voltando à posição inicial. Então ele está deitado de lado, com seus membros inferiores fletidos, olhando para sua mão, ele roda lateralmente, retornando à posição inicial. Roda lateralmente, retornando à posição inicial. De um lado e depois para o outro lado.
Esse paciente também poderia estar ajoelhado, sentado sobre os seus calcanhares, então com esta posição de apoio sobre o solo, realizar um movimento de extensão com rotação torácica para um lado, rotação para o lado contralateral, e isso repetitivamente de 10 a 20 repetições. Então um exercício também interessante para rotação torácica. Outro exercício para rotação torácica é o paciente sentado, uma superfície fixa, não uma cadeira giratória como a minha. Esse paciente vai, ou seja, entrelaçar seus dedos anteriormente com os cotovelos ao nível do ombro, vai rodar até o seu limite. Então, com movimentos pendulares para um lado e depois para o outro. Movimentos balísticos, perdão. Esses movimentos também tendem a gerar uma melhora da mobilidade de rotação da coluna torácica durante esses movimentos. Tudo bem? Agora um outro exercício que eu costumo passar para os pacientes para casa com discinese do tipo 2 é o exercício que nós chamamos de wall angel, onde o paciente ele vai encostar na parede com os seus cotovelos e seus braços também todo encostado na parede. Ele vai realizar um movimento de extensão, de flexão máxima dos ombros, sem desencostar o membro superior da parede, retornando à posição inicial. Então eu mantenho a minha cabeça apoiada durante todo o movimento, meus cotovelos, região do meu antebraço, dorso da minha mão, levo em extensão, retornando à posição inicial. Levo em extensão, em flexão, máxima, retornando à posição inicial. Sem desencostar durante todo o movimento o dorso da minha mão e o meu antebraço da parede. Caso o paciente, o que acontece? Pacientes com uma hipercifose, eles terão muita dificuldade para realizar esse tipo de exercício, o que pode gerar até dor para o paciente. Nestes casos, esse exercício ele se encontra contraindicado para esses pacientes, ok? E por fim, o que eu costumo também tomar como prática clínica são as manipulações da coluna torácica. Eu, como conduta já inicial, eu já começo manipulando essa coluna torácica para melhorar a mobilidade, entrando com as técnicas de thrust, então de alta velocidade, baixa amplitude, para melhorar então essa mobilidade intervertebral das vértebras torácicas, o que vai facilitar toda a execução e a prática desses exercícios que eu demonstrei para vocês. Bem, eu separei como um próximo exercício para vocês agora os exercícios para a melhora do controle motor. Melhora do controle motor, ou seja, o fortalecimento desses músculos tanto de trapézio superior, médio e inferior e também o controle do serrátil anterior. Eu, na prática clínica, passo muito o que nós chamamos de exercício do arqueiro. Então, o paciente ele tem um espaldar aqui na frente, ele amarrou um elástico, uma mão eu posso segurar numa extremidade desse elástico, na outra eu tensiono aqui, mantenho o meu membro superior que vai estabilizar parado, segurando esse elástico, e com o outro eu faço como se fosse um movimento de um arqueiro puxando o arco e flecha, retornando então à posição inicial. Então repara que eu vou fazer um movimento de adução de toda a minha escápula com retração dela, retornando à posição inicial. Então esse é o que nós chamamos de exercício do arqueiro. Então aqui como se eu estivesse puxando um elástico com o meu membro superior direito, então retornando à posição inicial. E eu posso associar com um bom exercício lá, após de rotação da coluna torácica. Então está tudo interligado. Como exercício do arqueiro, eu poderia estar naquela posição inicial. Está na posição inicial onde o paciente ele está deitado, realizando o movimento de prancha. Com um dos braços ele está segurando um pezinho, mantendo a posição, e ele faz um movimento como se fosse um movimento do arqueiro, movimento de adução das escápulas, mantendo o apoio em um dos braços, realizando esse movimento. Ou esse movimento ele poderia estar simplesmente segurando
um elástico aqui e puxando nesse sentido. Se ele tiver dificuldade. No caso que nós passamos, que eu passei no exercício anterior, eu tenho, pelo apoio dos braços, eu tenho uma dificuldade muito maior. Então eu poderia só puxar um elástico nesse sentido, né? Ou então trabalhar com toda a rotação torácica. E também eu costumo passar como exercício os exercícios de prancha lateral, ou seja, o paciente ele se coloca sobre o apoio sobre os antebraços e realiza então um movimento de prancha lateral, fazendo a adução das escápulas e rotação do tronco, voltando à posição inicial e alternando com um lado contralateral. Volto e alterno. Volto e alterno. Ok? Então os exercícios de prancha lateral também são bem interessantes. Bem, espero ter sido bem claro a demonstração dos exercícios, nas explicações para vocês sobre o que é a discinese do tipo 2 e o que ocorre, quais as disfunções que esse paciente apresenta, tanto de flexibilidade quanto de controle motor e força muscular, e por onde que nós fisioterapeutas seguimos como uma conduta terapêutica que atenda às necessidades desse paciente com uma discinese escapular do tipo 2. Deixo aqui um grande abraço a todos, ainda quem não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seus comentários, as suas sugestões e a gente se vê na próxima aula. Até mais! Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar no vídeo de hoje alguns exercícios para melhora da mobilidade da coluna torácica. Vocês lembram que naquela aula que eu dei para vocês sobre discinese do tipo 2, um dos fatores estruturais é a rigidez, é a hipomobilidade da coluna torácica. Então eu vou demonstrar para vocês hoje 3 exercícios simples para serem executados na sua residência, na sua casa, enfim, no seu escritório, para melhora então da mobilidade da coluna torácica. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, toquem o sininho, assim toda vez que eu editar e colocar uma publicação aqui, vocês serão notificados, ok? Bem, o primeiro exercício ele é extremamente simples. O paciente vai se sentar de frente para a sua mesa de trabalho ou mesa de jantar, enfim, vai colocar as suas mãos aqui e vai fazer um movimento de levar a cabeça entre os seus braços, retornando à posição inicial, ok? Leva a cabeça entre meus braços e retorna à posição inicial. Então, nesse movimento, eu estou realizando uma hiperextensão da minha coluna torácica. Um exercício simples que pode ser executado em qualquer local para mobilidade, para melhora da extensão, da mobilidade e extensão da coluna torácica. Dando sequência aos exercícios, aproveitando, você está lá sentado, na sua cadeira, no seu escritório, enfim. Você vai sentar, uma cadeira então com um espaldar que venha aproximadamente na coluna torácica média, vai cruzar os seus dedos atrás da cabeça, fechar os cotovelos anteriormente, então vai realizar um movimento de extensão torácica até o seu limite, retornando à posição inicial. Já vou fazer uma ressalva aqui. Cuidado fazer esse movimento sem nenhum apoio posterior. O ideal seria pegar essa cadeira, apoiá-la, ok? Agora sim vocês vão fazer exercício com segurança. Meu glúteo no final dessa cadeira, lembra, eu não posso que essa cadeira seja uma cadeira de um ângulo reto de 90 graus. Uma leve inclinação seria interessante, tudo bem? Desta forma eu consigo um bom apoio da minha coluna lombar, cruzo os meus dedos na região da minha nuca, na região cervical, fecho eles anteriormente, levo o máximo de extensão que eu conseguir, retornando à posição inicial. O máximo que eu conseguir, retornando à posição inicial. Pega de frente também.
levo o máximo que eu conseguir em extensão, retornando à posição inicial, e levo o máximo que eu conseguir em extensão, retornando à posição inicial. Exercício extremamente simples para ser executado dentro das suas limitações. Muitas vezes o paciente ele pode sentir uns leves estalidos na região torácica. Pronto, a região se auto-manipulou devido à rigidez que ela apresentava. Ao realizar o movimento de extensão, isso acaba desbloqueando alguns níveis vertebrais. Tudo bem? E por fim, mais um exercício, o exercício de extensão torácica em prono. Vai se deitar de barriga para baixo. As mãos, nesse caso, elas não podem estar no nível dos meus ombros. Elas vão ter que estar no nível dos meus olhos, da minha cabeça. Tudo bem? E nesse nível, o que eu vou fazer? Somente com a força dos meus braços, eu vou estender a minha coluna para trás, ou seja, uma extensão da minha coluna, olhando para frente, retornando então à posição inicial. Relaxo e realizo novamente o exercício. Extensão e retorno à posição inicial. Extensão e retorno à posição inicial. Lembra que é importante somente a força dos braços. Para quê? Para permitir a extensão da torácica, ok? Sem ação muscular. É um exercício de mobilidade da coluna. Nesse caso, a mão não pode estar muito baixa, senão uma curva maior vai acontecer na minha coluna lombar. E o exercício eu não quero para a coluna lombar, eu quero direcionar ele para a minha coluna torácica. Para isso eu trago as mãos mais superiormente. E retorno à posição inicial. Estendo e retorno à posição inicial. Cada um desses exercícios, eles podem ser realizados numa repetição de 10 a 15 repetições e com uma prática a ser realizada de forma diariamente, ok? Bem, esses são os exercícios que eu gostaria de ter passado para vocês sobre mobilidade, exercícios para mobilidade da coluna torácica. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários e a gente se vê em breve. Até mais. Olá, saudações a todos. Dando sequência aos exercícios de mobilidade para a coluna torácica dos nossos pacientes com a discinese escapular do tipo 2, eu vou para um exercício que eu gosto muito de orientar para os pacientes para casa, mas não para aqueles pacientes que são muito hipercifóticos, porque essa hipercifose vai limitar muito a mobilidade do paciente para esse exercício. Então é mais fácil começar com os exercícios anteriores. Mas para aqueles pacientes com uma melhor já mobilidade, extensão da torácica, eu costumo passar o exercício que nós chamamos de Wall Angel. Esse Wall Angel, o paciente ele vai encostar na parede, glúteo, dorso das costas, os ombros, uma abdução de ombro de 90 graus com rotação lateral dos ombros. E nesta posição, sem desencostar o meu glúteo, sem desencostar o dorso das costas, sem desencostar as minhas escápulas, o meu ombro e o meu cotovelo, assim como os meus punhos, o paciente vai realizar o movimento de abdução máxima dessas escápulas, retornando à posição inicial. Ok? Não esquecer de não desencostar o dorso da mão na parede. Então, é um exercício que exige bastante mobilidade da coluna torácica, se tratando que o paciente ele tem que manter todos esses pontos anatômicos apoiados durante o movimento. Então, por parecer um anjo batendo as asas, forma um exercício de Wall Angel. Então, um exercício para ser realizado dentro dos seus padrões de limitação, sem exceder os seus padrões de limitação. Um exercício muito interessante, então, para melhora da extensão da coluna torácica aos nossos pacientes com uma hipomobilidade, com uma discinese do tipo 2. Dando sequência aos exercícios para mobilidade da coluna torácica
No vídeo anterior eu ensinei os exercícios para mobilidade em extensão da coluna torácica. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês os exercícios que eu utilizo na minha prática clínica para melhora da mobilidade rotacional da coluna torácica. Tudo bem? Já faço um convite antes de iniciar o vídeo. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões. Elas são sempre muito bem-vindas e pertinentes para a gente dar o rumo dos próximos vídeos aqui no canal para vocês. Bem, esses vídeos então eles complementam os vídeos da discinese do tipo 2, aqueles pacientes com aquela rigidez torácica, limitação da mobilidade da coluna torácica. Bem, um dos exercícios que eu utilizo para a mobilidade da rotação torácica é sentado sobre os calcanhares, ok? Realizo o apoio sobre os meus antebraços. E então, eu vou realizar o movimento rotacional da minha coluna, ok? Para um lado, para o outro lado. 2, 3, 4. Bem, então de forma alternada, eu vou realizando a rotação torácica, ora para a minha direita, ora para a minha esquerda, ok? No primeiro exercício, como segundo exercício, eu costumo trabalhar muito na postura sentada, então não pode ser uma cadeira giratória, tem que ser uma cadeira fixa, porque a minha base, a minha lombar tem que estar estável. Vou cruzar uma mão sobre a outra, através dos meus dedos, em garra. Vou levar em rotação até o meu limite, para um lado, para o outro lado. Nesse movimento eu vou realizar um movimento que nós chamamos de movimento balístico, ou seja, com uma certa intensidade no final dele. Então eu posso realizar primeiro 10 repetições para um lado. Muitas vezes é comum você sentir um certo estalido nesse movimento, é normal, e depois para o outro lado, também de forma balística, trabalhando o arco no fim do movimento. Então é muito comum durante esse exercício você sentir um leve estalido, ora para um lado, ora para o outro. Eu gostaria que você executasse esse exercício se você não sentir dor na região torácica, ou que essa dor ela seja tolerável. Porém, com o exercício a tendência é ela diminuir de intensidade e melhorar a mobilidade rotacional da coluna. Então, o primeiro exercício, sentado sobre o calcâneo, trabalhando a rotação. Segundo exercício, sentado na cadeira, trabalhando a rotação. E por fim, um exercício deitado, aonde você vai se posicionar deitado, ok? Poderia deixar essa perna, a de baixo, no decúbito lateral direito. Deixo a minha perna inferior, a minha perna direita em toda em extensão, a de cima fletida e apoiada no travesseiro, tocando minhas duas mãos anteriormente, e vou realizar o movimento de rotação torácica, retornando à posição inicial. Movimento de rotação torácica, retorno à posição inicial. Rotação dentro dos seus limites, retornando à posição inicial, e mais uma vez. E o mesmo eu faço para o lado contralateral. Inverto a posição, apoio, e agora realizo um movimento de mobilidade com rotação direita da coluna torácica. Um exercício muito interessante, de baixa intensidade, e bem efetivo para a melhora dessa mobilidade da coluna torácica.
Esses então são os 3 exercícios que eu queria demonstrar para vocês no vídeo de hoje, ensinando vocês a melhorar então essa mobilidade da coluna torácica para aqueles pacientes com as discineses do tipo 2. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um exercício para fortalecimento do músculo trapézio, tanto a sua porção superior, média e inferior. Exercício que nós chamamos de exercício do arqueiro, muito utilizado para as discineses do tipo 2. Antes de iniciar o vídeo, já faço um convite a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu comentário, as suas sugestões, elas são muito pertinentes e norteiam os nossos caminhos para os próximos vídeos. Bem, para esse exercício você vai precisar de um garrote, então esse aqui é aqueles garrote de farmácia, casas ortopédicas, ou tripa de mico para estilingue, ok? O que eu vou fazer? Eu vou passar ele aproximadamente no nível do meu ombro, tudo bem? Então você vai passar esse elástico, esse tubo elástico no nível do seu ombro, com uma mão eu vou segurar esse elástico e manter a tensão desse elástico, e com a outra eu vou posicionar desta maneira, tudo bem? E eu vou realizar esse movimento como se fosse um arqueiro puxando um arco e flecha aqui, ó. Leva até o meu limite e retorna à posição inicial. Se eu perceber que a tensão está muito baixa, eu posso me distanciar para colocar mais tensão. Mantenho a minha mão estendida como se fosse realmente um arco e flecha, trago em abdução horizontal do meu ombro, levando em retração das minhas escápulas, retornando à posição inicial. Então o exercício é exatamente isso. Repara que esse exercício ele também vai trabalhar um movimento de rotação torácica. Um exercício então muito interessante para o fortalecimento do músculo trapézio, com ênfase a todas as suas porções, superior, média e inferior. E o mesmo eu poderia fazer para o lado contrário, só mudando então a posição dos meus pés. Então, para vocês terem um outro ângulo, repara no movimento de abdução horizontal do ombro com a adução das escápulas. Exercício esse então muito interessante para fortalecimento desse músculo. E dando sequência, uma outra forma para você realizar esse exercício pode ser então na posição em gato. Então se posiciona na posição de gato, 4 apoios, tudo bem? Seria o mesmo movimento, eu puxando ele aqui e iria trazer ele aqui. Ou até permitindo que ele saia na lateral da maca. Então, realizando o mesmo movimento que eu fiz anteriormente, porém agora na postura de gato em 4 apoios. Alternando para vocês terem uma outra visão, um outro ângulo. O mesmo exercício do arqueiro, só que agora na postura de 4 apoios. Então, um exercício que eu costumo aplicar na prática clínica os pacientes com discinese do tipo 2, assim como os pacientes em reabilitação de ombro. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões e a gente se vê em breve. Até lá! Olá, saudações a todos! Dando sequência aos exercícios de fortalecimento dos músculos escápulo-torácicos, fortalecimento dos músculos de ombro, fortalecimento dos músculos que articulam a articulação glenomeral.
Eu vou passar alguns exercícios simples para serem realizados no dia a dia, desde que esses exercícios eles não piorem os sintomas do paciente, ou seja, desde que durante a execução do exercício isso não gere nenhum sintoma doloroso, ok? Bem, o primeiro exercício seria só encaixar o elástico entre os meus punhos, então estou com o elástico circular, vou encaixar esse elástico entre os meus punhos e vou manter uma força seria de abdução horizontal, ou seja, de abertura dos meus braços, ok? Com fechamento das escápulas lá atrás. Então seria uma abdução horizontal com abdução das escápulas. Eu vou manter essa abertura e vou realizar esse movimento até 80, 90 graus, 100 e pouco, desde que isso seja indolor. E vou voltar. Elevo e volto, mantendo sempre a ativação dos músculos escapulares, uma leve abdução das escápulas, mantendo a força em abertura, em abdução horizontal dos ombros. Eu vou realizar esse movimento de 10 a 15 vezes, retornando à posição inicial. Lembrar sempre, nunca manter uma postura cifótica durante o exercício, uma postura em abertura. Na dúvida da postura, posicione os 3 dedos, indicador, médio e anelar, na região do tórax e estufa o peito como se fosse fazer os dedos saírem do peito aqui para fora e leva para dentro. Isso já vai te dar uma consciência corporal melhor. Mantenha a postura de abertura torácica, posiciona e realiza o exercício. Eu poderia também realizar esse exercício mantendo um fechamento maior e à medida que eu vou fazendo a elevação, a flexão do meu ombro, eu ganho mais abertura, retornando à posição inicial, ok? Abrindo e fechando, ou então mantendo a tensão somente, subindo e descendo, ativando os músculos posteriores da região escapular. Então, um exercício bem interessante para os pacientes com discinesia escapular e também para os pacientes que já realizaram e já estão em um estágio um pouco mais avançado de dor no ombro, ok? Então, mais um exercício para vocês aplicarem em casa, desde que esses exercícios não piorem os sintomas de dor no ombro, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e a gente se vê em breve. Até mais.